Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai fazer algumas marinadas para frango que você já pode usar para deixar tudo isso congelado ou para fazer também na hora. A primeira sugestão é uma marinada de mostarda e mel pro frango. E aqui em casa eu sempre compro frango fresco, descongelado. Então antes de congelar, eu normalmente tento temperar. Aí eu faço várias marinadas diferentes e já congelo. Ele vai pegando, né, o tempero e fica muito mais prático na hora de fazer. É só assar, dependendo da espessura do filé de frango. Ou fazer na air fryer ou fazer na frigideira. Só que pra mim não tem muita ciência. Eu vou fazendo no olhômetro. Vou deixar aqui no box de informações as quantidades meio que sugeridas que eu tô vendo aqui que eu tô colocando. Mas o que eu vou fazendo? Vou botando os ingredientes e vou experimentando. Normalmente eu misturo tudo isso dentro do próprio saco onde vou botar o frango, mas como eu tô gravando o vídeo, eu coloquei dentro de uma tigela pra vocês, pra deixar tudo misturadinho, e aí eu misturo o frango, tô usando uma luva porque fica mais fácil, né, tô mexendo com câmera, criança e tal. E aí depois eu vou passar para os saquinhos que eu uso para congelar. Normalmente eu coloco naqueles ziplocs grandes, você também pode botar naqueles sacos para freezer mesmo de amarrar, ou pode botar em Tupperware. Eu gosto, tô gostando de usar, como eu falei para vocês no último vídeo, esses que a gente consegue reutilizar. E cada marinada de frango tem uma porção de mais ou menos 700 gramas. Eu tô dividindo em 2 sacos, porque essas marinadas, essas quantidades de frango, eu tô usando para fazer os almoços dos 2 mais velhos, que 3 vezes por semana levam almoço pra escola. E cada saquinho desse é meio que uma porção certinha para eu descongelar na véspera e fazer o almoço de manhã bem rapidinho. Tudo que sobrou dentro do pote eu passo para dentro dos saquinhos, fecho, tento tirar o máximo de ar possível, deixo bem fechadinho. E aí o que você tem que fazer? Você tem que etiquetar. Como eu tô fazendo vários no mesmo dia, eu vou botar o tipo de marinada e a data, porque no congelador esse frango ele dura até 3 meses e no freezer até 6 meses. Se você esticar muito tempo, deixar 1, 2, 3, é muito difícil que você lembre o dia que você realmente fez esse frango. Então é bom que você tenha ali a data para não deixar passar do tempo. Outro detalhe, eu só tô congelando o frango cru assim, pegando o tempero, porque eu comprei ele fresco. Se você comprar ele congelado, não tem como descongelar e congelar cru novamente na marinada. O que você tem que fazer? Ou você faz a marinada e faz o frango no dia, sem congelar, ou você recongela depois o frango já cozido. A segunda sugestão de marinada é uma marinada com iogurte. Normalmente eu tenho uma quantidade grande de iogurte aqui em casa, então quando eu tenho a impressão de que vai sobrar um pouco, eu gosto de fazer essa marinada. Eu tô colocando iogurte, aquela pasta de alho que eu já fiz com vocês, um pouquinho de limão, porque o iogurte já é ácido, sal e azeite. E aí eu mexo, como eu falei antes, eu estaria fazendo isso no próprio saco se não fosse a gravação, então assim, suja menos louça. E vou botar também um ingrediente que eu tenho a impressão que tinha em toda comida russa, porque esse cheiro me lembra muito comida russa, que é o endro, acho que em português é endro, aqui é aneto. E eu já vi vários molhos gregos, seja marinada, seja molho para frango, para churrasco, essas coisas, com esse ingrediente, e ele tem um gosto muito específico. Então sempre que eu acho, eu compro um maçozinho e congelo picado para poder usar nessas receitas, porque o gosto é muito específico e é muito bom. Se você não achar e mesmo assim quiser colocar um verdinho, salsinha também fica ótimo. E repetindo o mesmo esquema de fazer a marinada e cobrir bem todos os filés de frango com esse molho. E como eu falei antes, cada receita dessas tem mais ou menos 700 gramas de frango, que dá mais ou menos 8 filezinhos. E caso você resolva usar essa marinada no dia, cobre tudo com molho e deixa na geladeira por pelo menos uns 30 minutos para pegar bem o tempero. Dá para fazer porções bem maiores, tá? Para congelar, mas no caso eu tô usando aqui, como eu disse, para os almoços dos 2 adolescentes, 3 vezes por semana. Então, cada pacotinho desse tem 2 bifes para cada um. Eu deixo eles descongelando. Pego um pacote do freezer, coloco na geladeira durante a noite. Quando eu acordo no dia seguinte, eu coloco na air fryer. E no caso, por mais ou menos 8 minutos a 180 graus, mas esses não são muito grossos, não são muito espessos. Se for um bife, metade de um peito inteiro, você tem que prestar atenção, né? Porque você não vai fazer o filé de peito mal passado. Mas tem sido super prático, porque enquanto eu tô fazendo qualquer outra coisa, isso aí já fica pronto e dá pra mandar de várias maneiras. A terceira sugestão de marinada é minha favorita, que é uma com shoyu, que dá bastante gosto. E na verdade, eu tô refazendo esse vídeo, porque eu tinha um vídeo, tá, privado, mas assim, que eu acho que eu fiz em 2018, 2017, eu não lembro, de marinadas pra frango, porque isso é uma coisa que eu faço tem bastante tempo. E eu acho que essa receita eu fazia com suco de laranja. Aí eu fui mudando ao longo do tempo, coloquei mel, coloquei gengibre, mas isso aí, dá pra fazer de várias maneiras. Os ingredientes você vai testando o que fica bom. Botei azeite e botei gergelim, que também eu tinha. Aí o que acontece? Eu tinha botado frango já, quando eu percebi que faltava uma coisa essencial, que era a pasta de alho, que fica uma delícia com tudo isso daí. Então eu peguei só a pasta de alho e misturei num pote rapidinho com um pouquinho de shoyu, só pra dissolver bem. Essa pasta de alho já tava fininha, mas é só pra dissolver mais ainda e poder botar no molho e garantir que todo frango pegue alho, né? E aí dá pra vocês perceberem que eu não botei sal nessa marinada. Por quê? Porque o shoyu já vem salgado e a pasta de alho que eu já fiz com vocês em outros vídeos, inclusive, ela também, a que eu faço, leva sal. Então, pra não pesar, não fazia sentido nenhum botar sal. Então, presta atenção nesse detalhe, né? Se você for inventar da sua cabeça, misturar várias coisas, vai provando
pra ver se não passa do ponto. Muita gente já me perguntou se o frango não fica super salgado, porque a gente coloca sal e congela, mas isso nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu. Eu já ouvi falar de gente que teve esse problema quando temperou a carne com sal grosso. Como eu tempero com sal normal, eu acho que talvez isso faça diferença, eu não sei. Conte a sua história aqui embaixo, caso você já tenha passado por isso. E talvez isso aconteceu com outros tipos de carne. Como eu só faço com frango, não tenho experiência suficiente para dizer. E a última sugestão de marinada é uma com vinagre balsâmico, pasta de alho, sal, azeite e manjericão, que eu só tinha fresco. Se você tiver o seco, dá pra usar super, que também solta bastante gosto. E aí eu misturei tudo isso, como eu falei, sempre provo, pra ver se tá faltando alguma coisa, se eu tenho que resolver algum problema que eu criei. Aí eu resolvi botar mel, porque o mel, além de dar uma balanceada no gosto, o que acontece? Como eu aprendi essa história das marinadas pro frango, é sempre bom ter uma gordura que vai manter a carne hidratada, suculenta. É bom ter um ácido que vai ali contrastar com a gordura na hora do gosto, né, do sabor. Tem que ter tempero para dar gosto e é legal que tenha um açúcar simplesmente para ajudar na hora de dourar a carne, principalmente se for fazer na panela. Então eu tento respeitar isso, vocês vão ver que não todas as receitas têm todos esses elementos, mas eu acho que ficou super combinando, assim, com o vinagre balsâmico, o mel. Eu botei só um pouquinho e achei que combinou, então assim foi. Eu fui terminando as marinadas, já fui botando no freezer. Aí, pra descongelar, não é ideal que você tire e coloque na bancada pra descansar e descongelar rápido. Eu sei que muita gente faz isso, eu também faço isso às vezes, mas a maneira certa, ou seja, pelo menos mais segura, é você descongelar durante a noite na geladeira. Descongelar do lado de fora, vai garantir que vai dar errado? Não. Descongelar, congelar, recongelar, né? É garantia que vai dar errado? Não. Mas assim, as chances de dar certo são menores. E eu sei que às vezes acontece, acredite, eu sei que às vezes acontece, mas é questão de se organizar para poder realmente lembrar de tirar no dia anterior. Põe em cima de um pratinho, coloca na geladeira. Se você esqueceu, dá para tirar no dia seguinte e botar na geladeira. Se não descongelar para o almoço, descongela para o jantar, mas é o descongelamento seguro. Então essas foram as sugestões de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na semana que vem.